Maravilha, agora uma reportagem para lá de especial para você. Olha só, infelizmente é comum o consumidor se deparar com uma mercadoria de determinado preço e ao tentar efetuar o pagamento ser cobrado um outro valor pelo produto e em muitas vezes mais alto que o anunciado. Mas o que a maioria da população desconhece é que o direito do consumidor assegura ao cliente pagar pelo menor valor, aquele que estava identificado lá no local da mercadoria. Esse benefício de pagar pelo menor preço é lei, você sabia? Dúvida comum entre os consumidores brasileiros: como devemos agir ao nos depararmos com inconsistência de valores entre o anunciado e o cobrado? Você vai pagar no caixa, está um valor mais alto. Você sabe que por lei você tem o direito de pagar o menor valor, né? Sim, sei. Você já passou por uma situação? Já. Como foi? Até que foi tranquilo, né? A gente estava no supermercado, aí tinha lá, que geralmente em supermercado eles têm essa mania de trocar o preço e não colocar lá na gôndola, né, logo. Aí a gente viu, só que como a gente já é ciente dessa questão, aí foi tranquilo, a gente falou lá no caixa, aí só que meu marido tirou a foto antes, né? Aí quando ele tirou a foto, aí mostrou para a moça, ela só foi pedir o responsável para olhar e tranquilo, a gente levou o preço mais barato mesmo. Não eu Com certeza. Já passou por uma situação assim? Já passei. E aí, o que a senhora fez? Eu disse que eu ia pagar o valor que estava lá. E eu paguei o valor que estava lá. Sem problema, não teve Sem confusão? problema e sem confusão. Então a senhora está bem informada, né? Estou muito bem. Minha filha, sobre em termos disso aí, eu sou bem informada. Às vezes, supermercados têm prateleiras bagunçadas, em que o produto nem sempre está próximo à sua etiqueta de preço. Isso é um problema grave. O estabelecimento jamais pode confundir o consumidor ou induzi-lo ao erro. Os valores precisam estar bem localizados. E se você encontrou o mesmo produto com preços diferentes na loja, o direito do consumidor define que o menor preço deve prevalecer. O consumidor ele pode estar escolhendo o mesmo produto diante daquele mesmo prestador de serviço, pagando menos. Porque a lei do menor preço, ou menor preço, assim se falando, ele é protegido pelo Código de Defesa do Consumidor, né? Porque o consumidor, em relação ao prestador de serviço, é a parte vulnerável na relação de consumo. E é direito do consumidor estar optando por pagar abaixo ou menos do que o prestador de serviço ele está impondo ali, está vendendo. Para garantir seus direitos, o consumidor pode entrar em contato com o PROCON, registrar uma reclamação no Ministério Público e buscar orientação legal. O mais adequado nessa situação é o consumidor estar ali diante do prestador de serviço e tentar resolver diretamente com o prestador de serviço, né? Ciente dos seus direitos, ele tentando resolver essa situação. Caso contrário, caso o prestador de serviço ou empresa, ele se negue a estar resolvendo aquilo ali, né, o que vai acontecer? O consumidor pode estar obtendo provas em favor dele, ou filmagens de celular, ou fotos, né, porque é dever do prestador de serviço fornecer um documento, de preferência por escrito, para o consumidor, se negando aquele atendimento, aquela solicitação que o consumidor está pedindo. Caso o estabelecimento se negue a fazer isso, o consumidor pode estar filmando, tirando fotos, enfim, o que ele entender que é viável, que vai ajudar ele na comprovação daquele dano, certo? E aí, de posse dessas provas, ele pode procurar seu advogado de confiança, né? Se ele não puder contratar procurar a Defensoria Pública ou qualquer PROCON, para poder estar adotando as medidas cabíveis. O advogado Pedro Marcelo, especialista em direito do consumidor, ainda reforça que a população deve estar atenta aos seus direitos como consumidor e buscar orientação profissional caso necessário. Eu sei que a melhor forma, e isso aí não é só na relação de consumo, é nas outras relações também pessoais, humanas, que o ser humano encontra de não mais enfrentar aquele problema, né, é cortando relações com aquela pessoa, com aquele estabelecimento. Mas a gente deve sim enfrentar os problemas, né? E nesse caso específico, a forma que a gente tem de enfrentar um problema é por meio do advogado judicializando a questão, caso não se resolva da maneira que o consumidor entende ser mais justa para ele, né? E aí o Poder Judiciário está aí para isso, né? Porque é enfrentando os problemas enquanto consumidor que os ilícitos cada vez mais eles vão diminuindo.
porque só tem muito ilícito na relação de consumo, porque grande parte ou a maioria dos consumidores, eles não se atentam para seus direitos. Com certeza. Você de casa já sabia disso? Eu preciso dizer que isso acontece comigo quase sempre. Quando eu vou ao supermercado, em alguma loja, eles colocam um preço ali promocional, mas quando chega no caixa, lá no sistema ainda está o preço antigo. Se você não ficar atento, corre o risco de você pagar o valor maior e isso vai contra o direito do consumidor. E eu aprendi isso com meu pai há muito tempo e fiquei de lição. É lei e se é lei, você tem direito e você tem que estar por dentro.